Nessa aula agora, a gente vai estar criando uma arte para uma lanchonete com esse açaí. Então, o produto principal vai ser o açaí e o ramo seria uma lanchonete, né? Por exemplo, uma loja de açaí mesmo, onde a gente toma açaí, mas na maioria das vezes são lanchonetes mesmo, beleza? Então, vamos lá. A gente vai utilizar essas imagens aqui, ó, o pote principal do açaí, algumas imagens da fruta do açaí e essa aqui também, onde a gente vai fazer alguns recortes aqui para pegar alguns desses açaís aqui, ó. Então vamos criar um novo arquivo, File, New. Vou criar um arquivo no tamanho 800 por 800 também. Aqui, ó, 800 pixels por 800 pixels, 72 dpi, Create. Beleza? Deixa eu só criar ele de novo para tirar essa artboard. New, de 800 por 800, sem artboard, ok. Aí. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é criar um background com gradient map. Então vem aqui nas camadas de ajuste, perdão, gradient map não, gradiente mesmo, aqui, camadas de ajuste, gradiente. Vou escolher um gradiente aqui, um roxo, né? A gente está falando de açaí, então vamos trabalhar com a tonalidade mais roxa, puxado para o roxo. Esse roxo aqui, ó, bem escurão, beleza? Para um roxo mais claro. Vamos ver. Acho que assim tá legal, qualquer coisa a gente pode alterar. Dá um OK. Vou colocar ele no estilo radial, vou inverter, né? Assim. Aqui no scale, o tamanho dele, pode deixar ele assim. Vou clicar nele aqui, vou clicar em um desses pontinhos e vou fechar ele um pouquinho mais aqui, ó. Que vai ser onde a tigela vai ficar. Então dou um OK, OK, beleza? Vou lá buscar a nossa tigela, é essa aqui. Arrasto ela lá para o outro documento. Opa, ler errado. Esse aqui, ó, ele está bloqueado. Agora sim. Aqui para dentro. Ctrl T para redimensionar. E voilá, tá aqui. Show de bola. Então, a gente vai fazer um recorte nessa tigela. Só que para isso, pessoal, eu vou adicionar um layer de ajuste que é o de levels e vou aplicar aqui um clip mask e vou escurecer isso aqui bastante para eu conseguir enxergar a área da vasilha aqui, ó, da tigela. Senão eu não consigo e vou me perder. Beleza? Só para escurecer bastante para eu conseguir enxergar, né? Onde eu vou trabalhar. Show de bola. Beleza, aqui já consigo enxergar. Então vamos lá. Com a Pen Tool, vou fazer. Acho que dá para fazer até com círculo, pessoal, com a ferramenta de círculo. Ó, pego aqui a ferramenta elipse. Opa! Faço um elipse aqui, ó. Mais ou menos do tamanho. Vou tirar o... Opa, cadê? O preenchimento. Vou deixar só o contorno. Deixa o contorno vermelho, dá para ver melhor. Um pixel só de largura. E ela tá com clip mask, então eu vou trazer ela aqui para cima, para ela sair desse clip mask. Beleza, agora vou vir aqui, ó, na Pen Tool, ou perdão, na Direct Selection. Vou pegar minha ferramenta Direct Selection, vou clicar nessa elipse que a gente fez. E olha só, vou posicionar, vou clicando nesses pontos que ela tem, ó, e vou ajustando, ó. Trazendo para cá. Aqui, ó, trago um pouco para dentro. Aqui. Aqui, ó, nesse caso aqui, ó, eu posso adicionar um ponto. Só pegar a Pen Tool, dar um clique aqui, ó. Depois eu volto para Direct, tecla de atalho A de amor. Opa. E, opa, não foi em cima da... O ponto não foi em cima da elipse. Aí. Não tá dando para adicionar o ponto. Só um momento. Vem aqui na Pen Tool, segura o botão esquerdo do mouse e vem aqui, ó, adicionar Anchor Point. Agora sim, em cima da Pen Tool, Direct Selection. E vou ajustando aqui, ó. Pego esse outro pontinho aqui, trago para cá. Ajusto ele aqui. Aqui eu acho que eu vou ter que adicionar outro ponto, ó. Mais ou menos aqui, assim, ó.
Então venho aqui, ferramentinha de adicionar ponto, Direct Selection. E aqui eu vou recuar um pouco. E aqui vou adicionar mais um ponto também. Direct de novo. Beleza, a seleção acho que aqui vai ficar legal. Aqui eu vou trazer um pouquinho mais para baixo. Aí. E aqui também. Beleza, a seleção aqui já tá legal. Não tá deixando nada para trás. Aqui só ajustar mais um pouquinho aqui para ter um cuidado maior. Aqui eu acho que tá passando um pouquinho. Bacana. Aí sim, show de bola. Beleza, então ó, vou tirar esse levels daqui. Posso deletar ele, eu já tenho a seleção feita, né? Vou tirar esse Clip Mask aqui também que deu na elipse. E aí, ó, eu vou fazer o seguinte. Vou clicar aqui dentro dessa elipse, com o botão direito do mouse, Make Selection, um Feather de 0,5, porque como vocês viram, essa borda aqui da tigela, ela tá um pouquinho de Feather, né? Então a gente vai utilizar. E clico em cima do layer do açaí e adiciono uma máscara. Adicionei a máscara, prontinho, posso tirar a elipse daqui, o recorte está prontinho. Perfeito, né, nosso recorte. Show de bola. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Esse açaí, ele tá meio marrom, né? Então vamos dar uma tratada nessa cor dele aqui. Então como a gente pode fazer isso? De uma maneira bem simples também, ó. Com ele selecionado, eu sei que eu não vou alterar em mais nada na questão de cor. Eu venho aqui, ó, no menu Image, Adjustments ou Ajustes, Replace Color ou substituir cores, perdão. E aí, ó, vou clicar na cor que eu quero substituir, que é essa tonalidade de marrom aqui, ó. Então clico nela e tudo que está de branco aqui, ó, nessa seleção é o que a gente vai alterar. Então eu posso aumentar um pouquinho mais aqui, ó, o que vai ser atingido. Tá aqui, ó, 200%, beleza. E eu vou trazer isso aqui para um roxo. Aí, olha só. Não precisa ser tão roxo também, né? Ficou azul. Mas ele tava assim. Eu acho que assim ficou mais bonitinho, né? Assim, ó. Pra não ficar muito artificial também. Olha como é que tava. Olha como é que ficou. Então já mudou bastante, né? Vamos dar um Ctrl T para redimensionar. Vou deixar ele mais ou menos aqui assim, nesse tamanho, essa tigela. Acho que ficou num tamanho legal. Aumentar mais um pouquinho. Aí. Vamos adicionar uma sombra nela. Vamos chamar isso aqui primeiro de tigela. A gente dá dois cliques aqui, ó, para abrir o Layer Style. A gente vem aqui em Drop Shadow. E aqui eu vou adicionar uma sombra, ó, nessa angulação aqui, ó, para ela aparecer aqui embaixo. Vou aumentar um pouquinho na distância e vou aumentar um pouquinho na opacidade para ela aparecer mais forte. Talvez um pouquinho no tamanho também, ó. Aí. E dou um OK. Então a nossa tigela já está aqui. Já adicionou a tigela. Vai adicionar outros elementos. Eu vou só diminuir ela mais um pouquinho. Aí. Vamos adicionar um elemento legal aqui no fundo de textura. A gente vai vir aqui então. Eu já tenho aqui um logo fictício para a gente trabalhar nesse projeto também. Mas vamos criar aqui. Vamos pegar a Pen Tool, fazer uma linha. Só uma linha. Só o contorno dessa linha. Opa, quero só o contorno. Vem aqui no menu Effect, Distort and Transform. E vamos em zigue-zague. Habilito o Preview para ver como é que vai ficar. E vamos aumentar o tamanho desse zigue-zague. Assim. Eu coloco ele aqui, ó, Smooth para suavizar. E diminuo um pouquinho o tamanho aqui, ó. Aqui assim, e vou aumentar um segmento aqui, ó, 9. Eu acho que assim tá legal. Tranquilo, dou um OK. E aí eu vou deixar essa linha mais grossa. E a gente vai alterar o estilo desse contorno. Como que a gente vai fazer isso? Aqui no menu básico, ó, esse menuzinho aqui do brush, da definição do brush, tá definido como básico. Eu vou mudar de básico para outro. Então, clico aqui na setinha, venho aqui, ó, na galeria, galeria de brushes, e aqui eu tenho várias galerias. O que eu vou utilizar aqui, ó, é esse artístico. E esse aqui, ó, Chalkboard. Charcoal Pencil, perdão.
que é esse estilo aqui, ó, vai abrir a janelinha, esse estilo mais rabiscado. Então eu vou adicionar aqui, ó, vou procurar um. Esse primeiro ficou legal, esse segundo, esse terceiro aqui eu gostei. Esse aqui também, eu vou adicionar, vou usar esse aqui, ó. Beleza, posso fechar. E aí, pessoal, eu vou simplesmente, ó, aumentar a espessura do brush, ó, para ele ficar mais grossinho. Vou selecionar esse ponto aqui, eu vou trazer ele um pouquinho mais para baixo. Aí, beleza. E olha só, você pode escolher aqui, ó, vários outros. Aqui também na biblioteca tem um monte aqui, ó, vocês podem dar uma olhada. Nesse caso eu vou utilizar esse. Então já fica a dica aí para quem não sabia dessa ferramenta. Feito isso, eu vou vir aqui no menu Object, Expand Appearance, Object de novo, Expand. Prontinho. Vou colocar ele na cor branca. Vamos deixar ele no preto mesmo. Lá a gente vê no Photoshop se vai precisar de alterar ou não. Arrasto ele para dentro do Photoshop. Posiciono ele aqui um pouquinho maior. Vamos ver. Eu acho que não vai precisar não, hein? Acho que pode ser assim mesmo. Vamos trazer ele aqui para baixo. Abaixo da tigela. E vamos duplicar ele aqui, ó. Segura o Alt, clique, segura e arrasta. A gente podia ter duplicado ele até no Illustrator mesmo. Ctrl T nele, botão direito, ó, flip horizontal para não ficar tudo na mesma direção. Seleciono os dois aqui agora, as duas camadas. Seguro o Alt, clico, seguro e arrasto. Faço uma nova cópia. Mais uma vez, seguro o Alt, clico, seguro e arrasto. E pronto, ó, preenchi o espaço. Posso selecionar todos eles, ó. Dá um Ctrl E para mesclar em uma única camada. Chamar isso aqui de listras. Ok. E reduzir um pouco da opacidade. Reduz a opacidade. Coloco aqui a tigela. E olha só. Só para não deixar aquele fundo chapado, liso demais, né? Eu não gosto desses negócios muito lisos. Eu deixo sempre com textura, que eu acho que a arte fica mais legal. Vou colocar aqui 13% de opacidade. Beleza. Eu vou selecionar isso aqui. As listas e o gradiente aqui, ó. E até o background. Tirar o cadeadinho. E vou dar um Ctrl G. Isso aqui eu vou até deletar. E vou dar um Ctrl G. Chamar isso aqui, ó, de BG. Nosso background. Show de bola. Agora vamos pegar aquelas outras imagens lá. Igual esse açaí aqui, ó. Esse aqui. Vamos arrastar ele para lá. Opa. Vou fazer até aqui mesmo. Vou selecionar alguns desses açaís aqui, ó. Pode ser até com a ferramenta de laço mesmo. Vamos ver. Vou selecionar ele aqui, ó. Se você conseguir fazer essa seleção com o lacinho, legal. Se não, vai com a Pen Tool mesmo. Eu acho que eu consigo fazer com o laço. Até porque o açaí ele não é redondinho, né? Então ele tem algumas deformidades, algumas variações na forma dele. Então dá para selecionar com o lacinho mesmo. Aí, selecionei ele aqui. Dou um Ctrl J para duplicar essa seleção. Será que eu seleciono esse? Não, vou selecionar esse aqui também, ó. Fazendo a seleção. Aí aqui ficou meio quadrado, ó. Segura o Shift para aumentar a seleção aqui, ó. Tira esse bico. Aí. Ponho aqui em cima do Layer, Ctrl J para duplicar. E eu acho que só isso aqui já vai dar. Só isso aqui já tá tranquilo. Beleza? Vamos lá, levar eles para lá. Selecionei os dois aqui, ó, que a gente duplicou. E vou arrastar lá para dentro. Ctrl T, né, para redimensionar, veio maior do que a tigela. E aqui a gente vai precisar ter uma noção, né, pessoal? Se a tigela tá desse tamanho, o açaí tem que ser menor, né? Então, a fruta tem que ser menor. Então, acho que esse tamanho aqui, ó, já tá legal. Bacana. Então, aqui tem dois, é esse aqui. Então, eu vou dar um Ctrl T. Posicionar ele, esses dois aqui assim. E esse outro, vou dar um Ctrl T também. Vou posicionar ele aqui assim também, ó. Aqui ainda posso até fazer mais um, ó, segurar o Alt, duplicar ele e trazer para cá, ó. Diminuir ele um pouquinho, botão direito, Warp, diferenciar ele um pouquinho dos outros, ó, para não ficar totalmente igual, uma deformidadezinha nele, beleza, Ctrl T,
flip vertical para ele ficar de cabeça para baixo? Não, flip horizontal mesmo. Eu rotaciono ele um pouquinho para cá. Aqui assim, tranquilo. Agora, pessoal, a gente tem que adicionar uma sombra neles aqui também, para não ficar parecendo que eles estão flutuando. Então a gente pode, ó, vamos começar desse aqui, do de cima, esse. Dou 2 cliques nele para abrir o Layer Style, Drop Shadow. Vamos diminuindo o tamanho da sombra. Angulação, vamos deixar na mesma angulação aqui, ó, da vasilha, da tigela, para ter a noção que a gente tenha o mesmo ponto de luz para tudo na imagem. Então essa sombrinha aqui, ó, bem de leve, talvez até diminuir um pouco na distância. Aí, dou um OK. E agora eu simplesmente venho aqui, ó, nos Layer Styles, nos efeitos do Layer Style que foi feito aqui, ó, seguro o Alt, ó, clico, seguro e arrasto para os outros, ó, para os outros layers. E aí, ó, já aplico a mesma sombra em todos. Fácil, né? Agora a gente precisa, no meu ponto de vista, dar uma mexida na cor desse açaí. Então, ó, Ctrl U para abrir o painel de Hue Saturation, ou aqui no menu Image Adjustments Hue Saturation, ou Matiz e Saturação. Vou deixar ele mais roxinho aqui, ó. Vamos ver. Aqui assim, ó. Então foi um ajuste de menos 87 na matiz, né, no Hue. Então nos outros eu vou fazer a mesma coisa. Ctrl U para abrir o painel. Vou colar aqui, ó, menos 87. Já alterou. E agora venho para esse último aqui. Ctrl U. Vem aqui no Hue. Ctrl V. Pegou a mesma tonalidade, o mesmo ajuste. Fácil, né? Muito fácil. Vamos selecionar tudo isso aqui. Dar um Ctrl G. Chamar isso aqui, ó, de frutas. Para a gente saber. Volto lá nas minhas imagens. Tirar aqui. Agora, eu vou selecionar, pessoal, esses aqui, ó. Então, mais uma vez, eu vou fazer a seleção com laço. Vamos vir aqui com laço. Aqui ainda vou fazer uma seleção mais tranquila, porque eu vou desfocar essa fruta aqui. Eu venho aqui, faço a seleção. Ctrl J. Com a camada selecionada. Tem que selecionar ela. Ctrl J. Agora sim, arrasto ela lá para dentro do nosso documento. É esse aqui. Ctrl T para diminuir. Beleza, vou deixar ela aqui. E antes da gente aplicar o desfoque, eu vou trazer um outro elemento para ajudar no encapsulamento da imagem. Então a gente já tem o elemento principal, já tem as cores da temática do açaí, né? E agora eu vou trazer um outro elemento que a gente vai utilizar, que é uma folha. Essa folha aqui, ó. Eu sei que ela não é uma folha do açaí, pessoal, mas ela é uma folha tropical. Então tem a ver com o nosso projeto. E eu vou mostrar para vocês o site onde eu consigo essas imagens em PNG e que vocês vão conseguir também totalmente de graça. Deixa eu só posicionar ela aqui primeiro. Deixar ela maior. Deixar ela aqui assim, ó. Acho que assim tá legal. Talvez. Vamos ver. Diminuir um pouquinho mais. Acho que assim fica legal. Aí. Vou deixar ela aqui assim. O site, pessoal, é esse site aqui, ó. O PNG Tree. Então vocês podem baixar aí não só imagens de folhas, mas olha só, tudo que vocês pesquisarem aqui, ó, já sai em PNG. E vocês têm um limite de 3 downloads em PNG por dia. Então, vocês podem procurar aí, ó, tem muita coisa legal. E muitos efeitos, olha só. Luzes em PNG. Então, tem muita coisa. Tem uns efeitos aqui, ó, umas texturas. Tem muita coisa legal mesmo. Não são apenas árvores, né? Tem muita coisa. Bacana? Então, vamos lá.
Vou deixar essa folha mais ou menos aqui, se precisar depois eu altero. E aqui no açaí, ó, vamos posicionar ele aqui, vamos posicionar um aqui assim, e já vamos alterar a cor dele também. Então, mais uma vez, ó, Image Adjustment Hue Saturation, ou Ctrl U, e vou deixar ele mais roxinho. Aí, ó, menos 77, menos 82, legal. Vou pôr um aqui mais ou menos, o outro. Então, como é um encapsulamento, né? Então, vou deixar um aqui assim, deixar ele menor. Vou deixar um aqui também, ó, no cantinho, Ctrl T, flip horizontal para mudar um pouco. Rotacionei ele aqui assim também, diminuir um pouco ele aqui também. E vou deixar um aqui também, ó. Mais ou menos aqui assim, ó. Vou rotacionar, flip horizontal nele também, flip vertical, voltar ele aqui, flip horizontal. Eu deixei ele aqui assim, vou deixar ele menor também. Aí, agora vamos aplicar desfoque. Vamos começar desse aqui que está maior. Então vem aqui em Filter, Blur, Motion Blur. Agora eu não vou dar o Gaussian Blur, vou dar o Motion. E aí eu vou adicionar, vou posicionar a angulação desse desfoque, né? Um desfoque de movimento. Então eu vou posicionar ele aqui, ó, na mesma direção que o açaí está. Então, como se ele estivesse vindo assim, ó, nessa posição, né? Como se ele estivesse realizando esse movimento. E aqui a quantidade do desfoque, ó. Acho que aqui está um desfoque legal. Talvez está até muito. Assim, acho que já está legal. Bacana. E olha só, é como se ele estivesse, né, se movimentando mesmo. Talvez eu possa até dar um Gaussian Blur. Filter, Blur, Gaussian Blur. Bem de leve. Assim, ó. Só para eliminar essas arestas mais duras. Melhorou. Olha como é que estava, olha agora. Agora eu venho aqui nos outros também, ó. Já vou dar um Gaussian Blur primeiro. Filter, Blur, Gaussian Blur. Ele aqui. E agora Filter, Blur, Motion Blur. E agora eu vou colocar nessa direção aqui, ó. A direção do blur, né? Do desfoque. Então vai ser nessa direção e talvez até menor um pouco. Bacana. E agora nesse de baixo aqui, ó. Esse aqui eu vou deixar ele com blur bem alto. Blur, Gaussian Blur. Vou aumentar o desfoque aqui, o blur, o Gaussian Blur normal. E depois no Filter, Blur, Motion Blur, na mesma direção. E aumenta ele aqui, ó. Show de bola. Então eles estão aí. Aí eu posso posicionar eles aqui da maneira que eu quiser, ó. Pode ser um aqui, esse aqui pode ser um pouquinho mais para dentro, um pouquinho maior também. Esse aqui ele pode vir aqui assim. Talvez eu possa colocar ele vindo para cima. Rotacionei para ele ficar indo para cima. Então aí fica a seu gosto. Aqui eu acho que ficou legal dessa maneira. Vou selecionar todos eles e a folha também, ó. Vou chamar de encapsulamento. Encapsulamento. Vocês podem chamar da maneira que vocês acharem melhor, viu, pessoal? Bacana. Agora vamos trabalhar os textos, né? Eu vou trazer um pouco para baixo essa tigela e um pouco para baixo também as frutas aqui, ó. Aí. Porque aqui em cima vai vir o nosso texto. Então vamos lá, ó. Então, tecla de atalho T, né, para a gente colocar um texto. Eu vou colocar um texto aqui, ó. Texto bem comum de quem toma açaí. Bora tomar um açaí. Então, mais uma vez, ó, o texto, pessoal, para a diagramação ficar legível e para ela ficar legal dentro do projeto, eu gosto de trabalhar com dois tamanhos de fontes. Então, aqui, ó, bora tomar um. Eu vou deixar ele menor, vou deixar ele na cor branca. E a fonte que eu vou utilizar, o nome dela é Fake News Regular, que é essa fonte aqui, ó. Vocês encontram, é uma fonte mais distorcida, mais destruidinha, né, corroída. Vocês vão encontrar esse tipo de fonte aqui no site do Dafonte, no estilo corroída. Aqui tem várias fontes corroídas, ó. Ela foi a que eu mais gostei, mas tem várias aqui. Beleza? Vocês podem dar uma olhadinha. Eu gostei dela. Então, bora tomar um. Agora eu duplico isso aqui e vou colocar, ó, açaí. Ela não tem acento e nem cedilha, então a gente vai ter que fazer isso manualmente. Então eu coloquei aqui o açaí. E vou diminuir um pouquinho. E a cor desse açaí vai ser diferente. Então eu venho aqui, escolho a cor, ó. Vou pegar uma cor da própria granola que está em cima do açaí. Então esse amarelo, vou deixar ele mais amarelado um pouco. E olha só, bora tomar um açaí. Então por que eu coloquei essa fonte mais destruída, né, pessoal? Porque o
O nosso estilo aqui é um estilo mais orgânico, então ó, aquelas listas que a gente fez, elas já são mais destruidinhas. O açaí ele não fica todo certinho na tigela. Então a fruta ela tem umas leves distorções, então é tudo no contexto, né? Tudo mais orgânico mesmo. Então a fonte também acho que ficaria legal. Acho não, tenho certeza que fica legal esse estilo aqui. Mas agora a gente precisa fazer a cedilha e o acento no i. O acento no i pode ser a própria letra i, ó. Dupliquei, fiz uma letra i. Ctrl T nela. Diminuo, aumento, seguro Ctrl e venho aqui nesse pontinho de cima do meio, ó. Ctrl T, seguro Ctrl, venho nele, não está dando, então vou dar uma rasterizada, botão direito, rasterize type, Ctrl T, seguro Ctrl, venho nesse pontinho aqui, agora sim, ó. E aí eu já tenho o acento, ó. Aqui. Então pode ser um acentozinho só para completar aqui mesmo. Posso diminuir esse aqui, deixar ele mais fino, segurando o Ctrl e arrastando para cá. Bacana, aqui já está legal. E a cedilha aqui do C pode ser talvez uma letra S. Vamos lá, letra S. Aumento ela um pouquinho. Coloco ela aqui, ó. Achato ela um pouquinho. E tá aí, ó. A nossa cedilha. Trazendo um pouquinho para baixo. Beleza, show de bola. Então, seleciono tudo, Ctrl G. E vou chamar isso aqui de texto. Texto 1. Que ainda vai ter mais texto. E aqui na tigela, Ctrl G. Aqui de açaí. Vamos lá, vou descer um pouquinho aqui, ó. Vou deixar o encapsulamento acima de todos. Opa. O grupo acima de todos. Aí. Aí. Ele está ficando dentro do grupo do açaí. Aí, encapsulamento. Vou descer um pouco o açaí, o texto e as frutas aqui, pessoal. Aí, o encapsulamento, acho que não precisa de mexer. Aqui no texto eu vou subir ele um pouquinho. Vou aumentar ele um pouquinho aqui também. Vamos ver se eu estou respeitando aqui o limite de texto. View, New Guide Layout. 5 colunas, 5 linhas, ok. Eu estou respeitando, ó, fácil, né? Bem fácil. E não estou usando o espaçamento todo, né? A área de 5 quadrinhos total. Não estou utilizando todo o espaço que eu posso. Por quê? Porque eu ainda vou adicionar um texto aqui abaixo. Então, beleza. View, Clear Guides para esconder essas linhas. Vou pegar esse açaí, vou colocar ele mais ou menos aqui assim. Eu acho que aqui já deu. E vou adicionar agora, vou subir ele um pouquinho. Vou adicionar agora um texto, pessoal, aqui embaixo. Vamos colocar o logo primeiro. Vem aqui, eu pego esse logo. Coloco esse texto aqui branco. Branco. Esse logo é fictício, eu fiz aqui só para completar a arte. Vou deixar ele aqui, ó. Esse logo, ele vai ficar aqui por enquanto, pessoal, mas depois a gente vai... Provavelmente a gente vai colocar ele por cima da pós-produção por causa da vinheta, né? Que faz parte do encapsulamento. E aqui, ó, eu vejo que ele está muito próximo dessa fruta aqui, ó. E eu não quero, então eu vou deixar ela mais longe, ó. Traga ela mais para baixo. Beleza? Show de bola. Então, vou deixar o logo lá em cima, acima de todos, por enquanto, e vou tirar a visualização dele. Então, aqui embaixo eu vou colocar algumas informações. Por exemplo, poderia ser o endereço, né? Nesse tipo de arte, geralmente a gente coloca o endereço. Então, ó, mais uma vez, endereço completo, o número, o bairro e dou uma quebra de linha, nome da cidade. Lógico que aqui, pessoal, eu estou colocando esses dados, mas aí vai depender do seu cliente. Às vezes ele quer que você coloque sobre uma promoção, às vezes ele quer que você coloque o telefone. Então vai depender muito de cada caso, né? Aqui começar uma aula, eu estou colocando o endereço. Colocar na cor branca. Tipografia, a fonte, como é uma fonte pequena e é uma informação, vou colocar numa fonte bem legível. Então pode ser a Helvética mesmo. Essa aqui, ó, aumenta um pouco no espaçamento aqui entre as linhas. 16 ficou pouco, 18 ficou pouco, 22 ficou muito, 20. Aí não pegou 20 aqui.
Deixa 18 mesmo, 18 tá legal. 23, beleza, legal. Beleza, endereço completo, tudo certinho. Vamos Ctrl T para diminuir isso aqui um pouco. E aqui, ó, a folha, aqui no encapsulamento, ela tá muito dentro da imagem. Então, vou descer ela um pouquinho, só rotacionar ela um pouquinho aqui. Aqui assim, acho que já vai ficar melhor. E bem melhor. Bem melhor mesmo. Vou alinhar. Vamos ver se esse texto está centralizado. Vim aqui no background, vou alinhar o meu texto com o gradiente. Tá certo. O texto 1 com o gradiente também. Vamos ver. Tá tudo ok, tudo ok. Bom, tá tudo alinhado. Mas eu vou subir ele um pouquinho aqui, pessoal. Aqui. Eu vou alinhar com a tigela. Seleciono ele. Seleciono aqui, ó, a tigela do açaí. Alinhar horizontalmente. E o texto a mesma coisa. Alinhar horizontalmente. Agora sim. Só que eu acho que pode chegar tudo um pouquinho para o lado. Então seleciono todos eles, ó. Aí, para mim aqui tá legal. O endereço, tudo certinho. Show de bola. Bacana. Vou baixar um pouquinho isso aqui, aumentar um pouquinho também. Então, vou fazendo um monte de ajuste até que a arte fique, poxa, da maneira que eu quero. Então, vou selecionar isso aqui e o logo. Vou dar um Ctrl G e vou chamar isso aqui, ó, de infos, informações, né? Beleza. E agora, para a gente finalizar, eu vou criar um novo layer aqui, ó, em branco. Vou pegar um brush aqui no Photoshop. Pode ser esse brush aqui mesmo, o segundo aqui. Vou diminuir o tamanho dele. Deixa a opacidade 100%. Coloco ele na cor branca e vou deixar ele bem pequeno. E vou fazer o seguinte, ó, alguns detalhes, alguns risquinhos aqui, ó, aleatoriamente. Ó, pode ser tortinho mesmo. Aqui, ó. Um aqui. Talvez o outro aqui assim, ó. Aqui. Talvez um aqui também, ó. Só para descontrair um pouquinho a arte, ó. E reforçar o encapsulamento, pessoal. Porque não sei se vocês estão percebendo, isso aqui faz com que a visão continue sendo voltada para o elemento focal, né? Para o elemento principal, no caso, a tigela do açaí. Então, assim, mesmo brincando, a gente está, mesmo fazendo uma diversão aqui com a arte, a gente está trabalhando elementos de importância, por exemplo, encapsulamento. Aqui não precisa, porque senão vai ficar muito carregado. E olha só, vamos chamar isso aqui, ó, de detalhes. E vamos dar um Ctrl G aqui só para ficar dentro de uma pastinha também. Detalhes. Vamos colocar essa pasta detalhes dentro da pasta do açaí, ok, ó, já fica tudo junto. Beleza? Então, feito isso, vamos aplicar a nossa pós-produção, né? Então, eu venho aqui, ó, vou dar um Ctrl Alt Shift E no encapsulamento que está logo abaixo do grupo de infos, ou seja, para essa pós-produção não afetar o texto e nem o logo que a gente vai adicionar aqui em cima. Então, vamos lá, ó, Ctrl Alt Shift E, mesclei, chamo de pós, ok. Botão direito, converte em objeto inteligente ou Smart Object, vem no menu Filter, Camera Raw Filter. E aí, aqui a gente pode brincar com as cores. Por exemplo, aqui eu posso deixar isso aqui mais azulado. Me agrada mais, um pouquinho mais azulado, um pouquinho mais de magenta. Já muda a história do projeto, ó. Já gostei bem mais. Agora acho que ficou muito azulado. Assim, ó. 10, beleza? Aumenta um pouco no Clarity, para trazer mais nitidez para a imagem. Deixa eu... Tem um pequeno erro aqui, pessoal. Deixa eu ajustar aqui, ó. Eu não tinha me atentado a isso. Vou voltar aqui, ó, no texto. Ficou muito encostado. Aqui o bora tomar. Ficou muito, muito encostado. Talvez poderia ser assim, ó. Aqui, ó. Aqui assim. Ficaria mais legal.
Porque, poxa, texto encostado demais ninguém merece. Agora sim. Então, olha só, um detalhezinho básico, né? Mas que faz diferença, né? E faz diferença nesse caso pra feio, né? Que ia ficar feio. Vou subir um pouco aqui também. Aí. Mais uma vez, Ctrl Alt Shift E abaixo do if, do grupo de informações. Eu nomeio para pós. Converter em objeto inteligente. Filter, câmera raw filter. Aqui eu tinha colocado 10, menos 10 na verdade. Aí um pouquinho de magenta. Beleza? Aumentei no clarity. Vou aumentar um pouco no contraste. Vou aumentar nas sombras, deixar elas mais fortes. A parte de black também é a parte mais escura. Aqui no menu Effects, vou adicionar uma vinheta. Aí. E aqui o midpoint também. Fechar um pouquinho mais. Acho que a vinheta foi até muito. Aí. Aqui assim. E vou adicionar um granulado. Para não ficar lisinho. O açaí não é lisinho, né? Olha só. Ele tem textura. Então vamos adicionar um granulado para deixar toda a arte com textura. Vamos ver uma visão em geral. Assim me agrada bastante, viu? Me agradou desse jeito. Ctrl 0 para ver geral. Beleza, aumento mais um pouquinho. Dou um OK. Beleza, e aqui no grupo de infos, só habilito a visualização do logo. Vou até diminuir um pouco esse logo. Aí, posiciono ele aqui assim. E tá aí, ó. Ctrl 0 para visualizar toda a arte. Olha aí a nossa arte prontinha e bem bonita. Uma arte bem legal e assim, bem simples de fazer, né, pessoal? Esse estilo de top view, que é essa visão vista de cima, né, vista do topo, ela fica bem legal quando a gente está trabalhando com artes para lanchonetes, né, onde tem comidas, sorvete, açaí, fica bem bacana esse tipo de visão. Pizza também. Essas visões mais arredondadas, né, esses objetos mais arredondados, ficam bem legais. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quero ver o resultado de vocês depois, hein? Espero que vocês pratiquem, beleza? Espero vocês também numa próxima aula. Fiquem com Deus e aquele abraço.